Hoje nós vamos falar sobre tipos de sujeito. Na aula passada, nós vimos o sujeito dentro do texto publicitário e estudamos os tipos de sujeito dentro também do texto publicitário. Hoje nós vamos fazer uma retomada desse assunto, estudando o sujeito simples, composto, oculto e o sujeito indeterminado. Aqui tem um breve apontamento. Os três tipos de sujeito aqui, simples, composto e oculto, se ligando ao predicado. E ainda temos aqui o sujeito indeterminado. Ele não vai ser estudado nessa aula, vai ser estudado numa próxima. O sujeito é uma parte da oração, o predicado é outra parte da oração. Lembrando que oração é toda a frase que é um enunciado com o sentido completo. E para ser oração, precisa ter verbo. O verbo fica na parte do predicado. O predicado é o assunto que trata do sujeito, ou seja, é a informação apresentada na oração sobre o sujeito. Para ficar mais claro, nós vamos observar aqui uma tirinha do Snoopy, em que tem as seguintes falas: Bem-vindo à hora da natureza. Peixes comem insetos, pássaros comem peixes, gatos comem pássaros. E aí alguém fala, chega, o Snoopy, né? Não quero saber essas coisas. Observe essa frase, peixes comem insetos. Podemos dividir esse enunciado em duas partes. A parte que fala peixes, que é o tema a respeito do qual estamos prestando uma informação, e essa outra parte, que é comem insetos. Comem insetos é a informação que estamos prestando a respeito do tema peixes. Então, para ficar mais claro, peixes comem insetos. Nessa oração, sobre o que se está falando? Qual é o tema? Está falando sobre o quê? Sobre os peixes. Os peixes são o assunto da oração. Então, os peixes, ou melhor, peixes, é o sujeito. O que se fala do sujeito, no caso aí, comem insetos, é o predicado. A parte A chamamos de sujeito, que é o termo que indica a pessoa ou coisa de que afirmamos ou negamos uma ação, estado ou qualidade. E a parte B chamamos de predicado, que é a informação que prestamos a respeito do sujeito, só para retomar aquilo que eu expliquei anteriormente. Que aqui tem o apontamento da divisão da frase, da oração. A primeira parte e a segunda parte. Parte A, parte B. Peixes, sobre o que se fala, é o sujeito. E comem insetos, é o que se fala do sujeito, é o predicado. De maneira geral, o sujeito vem no início da frase. Mas pode ocorrer que ele esteja também no meio da frase, da oração, ou pode estar também no final. Aqui tem um exemplo da frase da oração: morreram ontem vários animais. Sobre o que se está falando aí? Sobre vários animais que morreram ontem. Então, vários animais é o sujeito. O que aconteceu com o sujeito? Aqui é o predicado. Morreram ontem. Os principais termos da oração são sujeito e predicado. São os termos chamados de essenciais. Vamos estudar agora os tipos de sujeito, identificá-los. Sujeito simples. Na oração pássaros comem peixes, o sujeito pássaros, como já vimos, é formado por apenas um núcleo. O núcleo é a palavra significativa, aquela palavra mais importante. Então só tem um núcleo nessa oração, pássaros comem peixes. Se só tem um núcleo, o sujeito é classificado como simples. Veja essa outra oração. Os gatos comem pássaros. Gatos, apesar de estar no plural, é o sujeito. Os gatos é o sujeito. E gatos, apesar de estar no plural, que é a palavra mais importante aí, é só um núcleo. Por ser apenas um núcleo, ou melhor, por ter apenas um núcleo, esse sujeito
é chamado de sujeito simples. E o composto como seria? Peixes e gatos não são amigos. Então, sobre o que estamos falando? Peixes e gatos. Então, o sujeito é peixes e gatos. Nós temos aí peixes como importantes e gatos também como importantes. Então, nós temos dois núcleos. Por isso, esse sujeito é classificado como sujeito composto. Por fim, o sujeito oculto. A oração não quero saber dessas coisas. Nessa oração, o sujeito não aparece aqui. Mas quem é que não quer saber dessas coisas? Quando tem não quero, pela desinência verbal, que é a terminação do verbo, só pode ser eu. Então, apesar de ele não aparecer aqui nessa frase, a gente sabe quem ele é. Quando perguntamos quem não quer saber, percebemos que essa informação não está claramente presente na frase. Mas quando tomamos a ação verbal, quero saber, fica evidente que o sujeito é eu. Nesse caso, dizemos que o sujeito é oculto. Não aparece na oração, mas pode ser identificado. Oculto quer dizer escondido. Então, o sujeito não aparece claramente escrito, mas existe e é facilmente identificado. Esse é o caso do sujeito oculto. Então, se nós fizéssemos a classificação, temos aqui a oração não quero saber dessas coisas. O sujeito, quem é? É um sujeito escondido, ele não está aparecendo aqui. É o sujeito eu. E o predicado, todo o restante. Não quero saber dessas coisas, que no caso é toda a oração. É isso. Na próxima aula devemos passar a informação sobre sujeito indeterminado, mas antes disso tem uma tarefa para vocês fazerem sobre esses tipos de sujeito. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima.